Amém? Você fica animado com isso? Você está preparado? Você está pronto para agir? Amém. Quinta-feira, a Ale pregou aqui, ela ensinou para a gente sobre autoestima. Eu não sei quem estava, mas foi poderoso. Foi uma palavra de gente grande. E você que não estava aqui, você perdeu. Eu estava quase pedindo para ela pregar no meu lugar hoje, que depois de quinta, o negócio apertou para mim, porque foi muito bom. E ela falou coisas valiosas. Ai, Jeff, você está aí? E aí, tudo bem? Ela falou coisas valiosas para a gente. E o que eu vou falar hoje tem um pouco a ver do que ela começou na quinta. Ela falou sobre o valor que nós temos em Cristo. E hoje a gente vai falar sobre isso também. A prosperidade tem a ver com valor. Amém? Eu queria honrar meu pastor Paulo. Ele não está aqui. Ele e a Sazinha estão tirando uma semana de folga. Merecida, né, gente? Estão lá visitando a dona Genil e o seu Zé. Eles estão tirando um tempinho para ficar com eles. Mas eles mandaram um abraço, eles já estão com saudade. A gente também está com saudade deles. E já eles estão aí. Vamos aguentar mais um pouquinho sem eles. Mas em breve eles vão voltar, beleza? Eu quero começar hoje tirando uma dúvida dessa igreja, que é uma dúvida constante, sobre mim. Vocês fizeram essa cara por quê? Eu vou falar bem sério com vocês. Eu não sei se vocês já viram, mas eu estou com roxo na testa. Esse roxo na testa, gente... Bel, minha mãe dá um soco todo dia no mesmo lugar, acredita? Brincadeira, gente, brincadeira. É uma mancha que eu tenho, gente. Vocês acreditam nisso? Eu vou tirar essa dúvida porque todo mês alguém pergunta: Laura, aconteceu alguma coisa com você? Você bateu a cabeça? Eu não bati. Eu sou meio assim e tal, mas eu não bati a cabeça. Eu juro que eu sou normal. É uma mancha aqui, então, dúvidas esclarecidas. A gente pode continuar agora, amém? Eu quero que a gente abra no versículo base, vai ser Mateus 6, 31 a 33. Vamos lá. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nossa, você podia se animar um pouquinho mais, eu vou te dar mais uma chance, tá bom? Para você ter uma reação diferente. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Veja, Deus não está se negando a te dar nada, mas Ele está falando para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, e o resto lhe será acrescentado. Vai ser, Ele não está gerando uma dúvida aqui, Ele só está colocando uma posição de prioridade nele, que é a posição que você tem que ter. Primeiro, antes de todas as coisas, antes de buscar um emprego, antes de buscar um carro, uma casa, um relacionamento, eu não sei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque você fazendo isso, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. É uma certeza. Deus está te prometendo isso aqui, está na palavra dEle, e é verdade, e vai acontecer. Amém? A gente vai falar aqui sobre jovens prósperos, e quinta-feira também eu gostei de um negócio. A Lê pediu no final do culto para que os jovens se levantassem. Ela falou: os jovens se levantem, ou quem se sente jovem. Todo mundo levantou. Então essa palavra é para todo mundo que se sente jovem hoje. Amém? A gente repetiu isso várias vezes esse mês, que não é sobre idade. A gente já falou isso várias vezes no Controver, não é sobre idade. Não é se você está no grupo do Controver ou não. É sobre o que você é por dentro. É um espírito de juventude, a força. Amém? Olha só, Deus escolheu logo a mulher mais rica para falar de prosperidade para vocês. Olha que loucura, gente. Senti inveja aí, hein? Vamos lá. Quando a gente recebe a Jesus, a gente recebe o valor que Jesus tem. Então,
Deus não te olha agora com o valor que você tem. Ele te olha com o valor que Jesus tem através de você. Não é sobre mais o que você pode dar para Deus, mas é sobre o que o Jesus já deu. Então, através de você, Ele enxerga Jesus. Amém? Você tem noção disso? Que o vitorioso habita em você. E quando Jesus olha para você, Ele não vê mais você. Ele está vendo Cristo em você. Então, o seu valor é o valor que Jesus tem para Deus. Jesus é a coisa mais valiosa que Deus tem. E Ele entregou o mais valioso que Ele tinha. Então, olha só a posição que você tem hoje. Você está sentado com Cristo Jesus. Teve uns meses atrás, lá no condomínio, de vez em quando tem uma molecada pedindo carona, porque tem muito sobe e desce. E quando eu era mais adolescente, eu sempre pedia carona também, então eu sempre dou, porque eu sei que subir umas subidas lá é difícil, viu? Aí eu estava vindo para a igreja, domingo à noite, domingo no final da tarde, 5 horas. Estava vestida para a igreja, domingo à noite. O menino estava pedindo carona, falei, entra aí e tal, estou indo para a portaria. Aí o menino entrou no carro, gente, ele não me deu uma boa noite, ele não deu nada. A primeira coisa que ele falou, você é advogada, né? Eu olhei para ele assim, oxi, como é que você sabe? Eu não falei com você, a gente não trocou uma palavra, como que você, olha, você tem cara de advogada. Eu fiquei na hora, eu não sei se eu gostei ou não, porque eu fiquei assim, gente, domingo à noite, se fosse uma segunda-feira de manhã, eu não sei, eu estivesse de social, mas domingo à noite é óbvio que eu estou indo para a igreja. Eu preferia ter cara de crente. E eu estou me tratando, gente, porque a próxima vez que eu der uma carona, eu quero que falem, você é filha de Deus. Você é crente, né? Eu vou falar, eu sou. Lá no condomínio eu ganho uma moral se eu falar que eu sou filha do Batata. Que o Batata é conhecido lá. Então, se eu falar que eu sou filha do Batata, você é filha do Batata, senta aí, vamos conversar. Que ele conhece lá os homens do futebol. Então, essa é a moral que eu tenho lá, mas pensa a moral que você tem sendo filho de Deus. Carregando isso, sendo embaixador, onde quer que você esteja. Pensa a moral de falar, eu sou filho de Deus. Pensa o que você não carrega dentro de você. Pensa as portas que isso não podem abrir na sua vida. Você carrega algo muito poderoso. Não subestime isso. Esteja sempre consciente de que não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você é. Amém? O Evangelho não resolve a pobreza com dinheiro. Ele resolve com sabedoria. Vocês já sabem disso. O homem mais rico, Salomão, ele pediu o quê? Ele não pediu um pix, não. Sabedoria ele pediu. E ele foi o mais rico. Então por que a gente fica doido atrás de dinheiro? Não se engane, eu gosto muito também. É bom, né? Dinheiro faz as coisas acontecer. Você compra o que você quer, paga as coisas. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. A prosperidade não tem a ver com dinheiro. E a gente vai colocar cada coisa em seu lugar hoje, porque Jesus não nos chamou para viver um evangelho inalcançável. O evangelho está bem pertinho da gente, ele funciona. Então não ache que a prosperidade é algo que está distante, ela está em você. É para você manifestar a prosperidade, não é para você perseguir. Amém? Dinheiro é um mau senhor, mas é um bom servo. Se você fosse, pensa comigo, vamos lá, quebrar alguns paradigmas. Se você fosse se desviar, porque tem gente que pensa assim, ai não, porque Deus me chamou para ser humilde, simples. Se você fosse se desviar, se você ganhasse mais dinheiro, você não acha que todo mês o diabo aumentava seu salário? Não é verdade? Vou dar uma graninha para ele que ele vai se afastar de Jesus. O diabo não quer te enriquecer. Dinheiro não é bom nem mal, depende do que você vai fazer com ele. Depende do amor que você está dando para ele. Se você ama o dinheiro, pode te causar dano. Mas se você usa o dinheiro
para coisas boas, se você investe, se você sabe cuidar, se você oferta, dinheiro não vai ser um problema. Dinheiro não é um problema para Deus, então não tem que ser um problema para você. Ai, Laura, mas as contas você não sabe. Eu sei bem. Tudo que a gente faz tem um preço para ser pago nesse mundo. A gente está nesse sistema. Dinheiro é usado. Mas não fique louco. Olhe para o céu. Os pássaros, eles estão preocupados com o que eles vão comer. Eu nunca vi um pássaro doido. Meu Deus, o que eu vou comer? Socorro! Tem que montar um ninho de terça-feira, já é segunda. Nunca vi. Se eu ver um dia que eu ver um pássaro doido, eu vou filmar e mandar para vocês, mas eu ainda não achei. Dinheiro não deve ser um problema para você. Deus, Ele deseja te suprir. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele só tem tudo só. E Ele deu acesso para os filhos. Você é filho? Amém. Amém. O diabo, ele veio para roubar, viu? Não se engane. Ele não quer te dar nada. Ele não quer você prosperar. O Gustavo falou algumas semanas sobre o vínculo que a prosperidade tem com a obediência. Muito bem, ainda bem que vocês lembraram. E ele falou sobre princípios que a gente segue para a gente prosperar. Você sabe que se você não segue os princípios que Deus estabeleceu na palavra dele, vai ser difícil Deus te enriquecer. Talvez você possa gerar dinheiro por outros meios, mas a bênção está em Deus e na palavra dele. E eu sei que você lembra disso, mas olha, sei lá, eu acho que a gente vai ficar tão rico. Eu não sei, não tem uns lugares, umas pessoas que você olha e você vê enriquecendo e você fica meio assim, ai, tá meio estranho isso. Tá andando com um cara estranho essa pessoa. Acho que tá roubando, não sei. A gente pensa isso, né? Isso tá meio estranho, enriqueceu do nada. Pois eu declaro que você vai enriquecer do nada. E as pessoas vão se perguntar o que aconteceu com você. Tá com uma cara de rica. Tá com uma cara de rico, pastor. O que aconteceu? É Deus agindo na sua vida. O de repente dele pode acontecer a qualquer momento. Ele não está retendo as coisas para você, mas a gente precisa dar um empurrãozinho e fazer as coisas por esforço. Fazer a nossa parte, obedecer. Ofertar. Tem gente plantando pouco e querendo colher muito. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Oferte. Não deixe de fazer isso. Seu Deus está te orientando a fazer isso. Vamos lá. Pense em uma pessoa rica aí. Cara rico. Elon Musk. Eu não sei nem se pode falar. Depois corta aí. Já falei. Esse cara. Pense ele falar assim, vou te dar dinheiro. Estou a fim de liberar para você. Fazer aquele pix, sabe aquele pix que você faz a soma de todas as coisas que você precisa, tal. Faz aquela X, eu preciso. Esse rapaz, ele fala assim, eu vou te dar. Você só precisa fazer isso, isso, isso. Você vai pensar, não sei se eu vou cumprir não, essas coisas não. Tá difícil. Gente, olha, se o Elon Musk falava para mim, eu vou te dar um dinheiro. Falei de novo, desculpa. Gente, corta aí depois essa partilha, depois não importa não. Você não ia cumprir na hora o que ele está falando? E eu não ia. Vocês não estão a fim de dinheiro, entendi. Vocês não querem, né? Então eu vou falar só, eles vão falar só comigo só, não tem problema. Cara, acontece que esse cara ele só tem uma pequena parcela de dinheiro. Por mais que a gente ache que é muito, é uma parcela só da riqueza que tem no mundo. Agora Deus, que Ele é o dono do ouro e da prata, provedor, supridor, Ele tem tudo, tudo está nas mãos dEle. Se Ele te pede, por que você não cumpre? Se Ele fala para você seguir um caminho, por que você não segue?
Não é difícil você seguir. Amém. Amém. Se associar com Deus é o melhor negócio que você pode fazer. Abre aí comigo em Josué. Josué 1. Josué 1:8. A moeda do reino, essa aqui eu criei agora. A moeda do reino é a moeda mais rentável que tem. É a Godcoin. Foi meio ruim, né? Josué 1:8. Relembre continuamente os termos deste livro na lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Põe na NVI, por favor. Olha só, o que está pedindo aqui? Josué 1:8. Medite na palavra dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer prosperar? Medite na palavra dia e noite. Aí você quer prosperar, só que você não abre sua Bíblia em casa. Você não medita na palavra, você recebe um negócio aqui de semana, no outro dia você já nem lembra mais o que foi falado. Deus, Ele quer criar raiz em você, Ele não quer jogar semente numa terra que não é boa e que não vai frutificar e não vai florescer. Mas se você tiver uma terra boa no seu coração, vai criar raiz, vai florescer e vai frutificar na sua vida. Amém? Você é como árvore plantada junto às águas que frutificam. Em tudo que fizer, você vai ser bem-sucedido. Tudo que você se propuser a fazer, você vai ser um sucesso. Abre em Salmo 112. Salmo 112, Salmo 112, põe no 1, por favor. Espera aí. Salmo 112. 2. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Em sua casa terá riqueza e prosperidade. Amém. Você pode repetir isso comigo? Em minha casa haverá riqueza e prosperidade. Você acredita nisso que você falou? Vai acontecer. Você é um sucesso. Nós que cantamos aqui, você é um vencedor. Você já é um vitorioso. Você já é um sucesso. Você já é rico. Você já é próspero. Amém? Paulo fala sobre, eu gosto muito, ele está falando sobre os dons e ele fala sobre o dom de dar com generosidade. E eu acho isso incrível. É um dom que a pessoa tem de dar muito, de ofertar muito. Olha só, você busca esse dom ou você quer, entre aspas, me entenda, apenas prosperar, apenas procurar algo nos 5 chamados? Se você buscar o dom de dar generosamente, você vai ter muito para dar. Você entende isso? Só dá quem tem alguma coisa para oferecer. Quem não tem nada para oferecer não dá. Mas aquele que dá generosamente tem muito para dar. Eu quero ser essa pessoa que dá generosamente. E eu estou caminhando para isso, mas eu sei que ainda existem níveis muito maiores para eu chegar. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro não é ruim, eu estou falando assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas aprendem assim, mas não é assim. É o amor ao dinheiro, é o apego que você tem ao dinheiro. Sabe? Tem gente que
que ganha dinheiro, tem o din, mas não dá. Então, aquilo nunca vai fluir. Você na sua cabeça acha que aquilo ali está bom, então você se fecha. E você não vai sair daquele nível mais. Porque você não dá. Não se apegue ao dinheiro, não se apegue às coisas materiais. A gente está falando de dinheiro agora, mas a gente já vai chegar um pouco na segunda parte. Eu quero que a gente se desapegue aqui, um pouquinho das coisas materiais. É clichê dizer isso, mas a gente não vai levar isso, né, para o céu. Primeiro porque a gente não precisa, segundo que vai ter tudo lá para você. O que você quiser, ouro vai ser seu chão. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Na criação, Deus cria a provisão primeiro, para colocar o homem. Então, se na criação, no princípio do mundo, Deus já deu toda a provisão, que dirá agora que estamos numa nova aliança. Vai ser como é no Jardim do Éden, comunhão, provisão. Você acha que Adão, ele trabalhava porque ele estava preocupado com o que ele ia comer? Não. Ele trabalhava porque ele era próspero. Ele trabalhava porque ele era produtivo. Ele trabalhava porque Deus deu uma tarefa para ele, de guardar o jardim. Mas a provisão já estava lá, ele só estava na manutenção do jardim. Tudo que ele precisava estava lá. Agora, na nova aliança, tudo que você precisa está em Jesus. Só que você não precisa trabalhar mais para alcançar Jesus. Ele já está em você. Mas você tem que alimentar isso todos os dias. Renovação da mente, que foi pregado hoje de manhã. Todos os dias. Você se alimentar nessa palavra todos os dias. Você meditar todos os dias. Você sair de casa disposto a ofertar algo. A dar uma palavra, um abraço, um oi, não sei. Eu fiz isso 2 vezes já. Eu estou saindo com cobertor no porta-malas. Está frio. Tem muito morador de rua. Coloca um cobertor no seu porta-malas, uma jaqueta. Dá para alguém. Ano passado eu estava vendo, eu não lembro se foi aqui no Brasil ou não, mas tem morador de rua que morre de frio. Fica com tanto frio na rua que o batimento cardíaco começa a cair, até que para. E ele morre de frio. Onde a gente está? O que a gente está fazendo para essas pessoas? Você tem 5, 6 cobertores lá guardados. E eu aposto que você não usa os 6 ao mesmo tempo. Coloca um lá no seu porta-mala, dá para alguém uma jaqueta. Quando alguém vier te pedir dinheiro no farol, pergunta se está com frio, está precisando de uma jaqueta. Aproveita, já prega a palavra. É assim que as coisas funcionam. Amém. Gênesis 26, 13. Gênesis 26, 13 na NVT. Gênesis 26. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Vai mais um só para eu... Não, volta lá, 14. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Eita! O cara ficou tão rico, tão próspero, que o inimigo dele ficou com inveja. Isaac, ó, sou rico, sou filho de Deus, eu tenho a prosperidade de mim, eu traio isso. Você não precisa ir para tal lugar, você não precisa ir para X empresa, você não precisa arranjar X trabalho, fazer X curso, porque você quer ganhar mais grana, porque agora não é você que corre atrás do dinheiro, mas é ele que te persegue. É a riqueza que tem que te perseguir. É a pessoa olhar para você e falar, vou te dar um desconto. É a pessoa olhar para você e falar, não sei, eu senti no coração, quero te dar. Eu estava escutando há um tempo uma pregação que deu ofício do profeta, o Fernando Leal. Ele deu aula pra gente na escola de ministros, eu estava assistindo uma pregação dele,
teve um momento que ele falou sobre prosperidade, ele estava falando também sobre provisão. E ele deu um testemunho que ele estava com um projeto missionário e ele não tinha dinheiro. Era ele um sonho, a esperança disso acontecer. E ele falou que ele começou a orar em cima daquilo, ele não tinha apoio. E ele disse que as pessoas começaram a ir no trabalho dele, pedir para o gerente chamar ele para ofertar na vida dele. E ele diz que teve uma semana que o gerente chamou ele 3 vezes. Falou, tem uma pessoa chorando ali fora querendo te dar dinheiro. Uau! Isso parece tão distante, né? Mas eu acredito que para Deus nada é impossível. Eu não acho que essa palavra está tão distante assim. Eu acho que Deus deixou ela bem perto, através de Jesus. O que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Onde Ele quer ver você chegar? Se prepare, prepare o caminho para receber dinheiro. Eu declaro pessoas te procurando para ofertar na sua vida, financiar projetos e financiar sonhos. Não tem problema se você não acredita nisso. Você não vai desfrutar do milagre, é só isso. Se você não acredita, tá tudo bem. Você só não vai receber, mas para quem acredita, seu Deus é um Deus supridor. Amém. Gênesis 13, 2. Gênesis 13, 2. Gênesis 13, 2. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Paramos aí. Só isso aí já basta. Vamos ler comigo? Abraão era muito rico, tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Nossa, Abraão. Meu Deus, você é rico, hein? Ai, ai. Em Gálatas Paulo diz que todos os que creem recebem a mesma bênção de Abraão. Talvez, eu não sei, né? Acho que, não sei se alguém quer ter muito rebanho. Eu, por exemplo, não quero. Mas você pode ter outras coisas que você deseja. O tempo é outro, né? Lá, na época de Abraão, o rebanho era o rei do gado. Mas hoje você pode ter outras coisas. Nós estamos continuando Atos e pensa agora, Hannah tinha muitas casas e carros e dinheiro e Pix. Que chique. Ai, ai, Deus não está com problema não em te enriquecer, gente. Não fica com essa cara não, de desanimado. Não acho que essa palavra está muito além do que Deus tem preparado para a sua vida. Não está. Está pertinho. Confesse. Confesse todos os dias. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou produtivo. Deus tem grandes coisas preparadas para mim. E tudo que Ele falou vai acontecer. Tudo que Ele me prometeu vai ser cumprido. Amém. Eu penso que, às vezes, Deus não dá mais em alguns momentos da nossa vida, porque talvez a gente ainda não chegou na maturidade que a gente precisa para receber aquilo. Amém? Não é que Ele não quer te dar, é que Ele sabe do seu coração, mais do que você. Teve épocas que eu pedi mais para Deus, mas eu entendo que talvez eu não estivesse preparado para receber aquilo naquele momento. Talvez eu pudesse me prejudicar com aquilo que eu estava pedindo. Talvez eu pudesse trazer dano para a minha vida. Mas Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Justamente, exatamente o que você precisa. Ele tem preparado para você infinitamente mais, mas eu acredito que aqueles que o obedecem, Ele não vai dar uma coisa que vai fazer você tropeçar. Você me entende? Ele sabe da sua maturidade, Ele sabe da sabedoria que você tem para lidar com o dinheiro, da sabedoria que você tem para cuidar das coisas, das contas.
Então, às vezes, se Ele te der mais, você pode se corromper. Então, não fique bravo quando você está confessando algo e não está acontecendo. Pare para se analisar. É uma verdade a palavra. Se Ele promete, vai acontecer. Mas o que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Onde eu posso me alinhar? Onde eu posso me ajustar? Será que eu estou seguindo os passos que Ele preparou para a minha vida? Será que eu estou vivendo na plenitude do que Ele quer? Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou andando nos princípios dEle? Examine seu coração. Coisas que eu pedi em um tempo, eu fui receber quando eu nem lembrava mais do que eu tinha pedido. Eu declaro você recebendo coisas que você nem lembra de ter pedido. Deus faz assim, é no tempo dEle, no modo dEle de agir. O dinheiro tudo atende. Gênesis 39. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Agora a gente está falando de José. Ele era bem sucedido. Uau! Gênesis 41, 52. Deixa eu ver se é isso mesmo. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra de minha aflição. Às vezes, a gente está olhando para a terra da aflição. Eu estava conversando disso com um casal de amigos essa semana, que a gente é muito propenso a olhar o cenário do que está faltando nas nossas vidas. A gente tende muito a olhar, poxa, eu estou sem isso aqui ainda, nossa. Você olha para a terra da aflição, mas você se esquece de um Deus que pode te fazer prosperar na terra da aflição. O diabo, ele vai te mostrar o cenário do que está te faltando. Eu te incentivo hoje a voltar os seus olhos para Deus, e enxergar livramentos, enxergar prosperidade, enxergar frutificação numa terra seca, pela fé. Amém? Você está aí? Você vai prosperar, não é uma dúvida. É a palavra de Deus que diz. Não é sobre sua conta bancária. Não é sobre quanto você ganha. É sobre o que Deus pode fazer com esse dinheiro. Talvez você ganhe X, mas Deus pode fazer X, Y, Z com o que você ganha. Ele pode fazer multiplicar aquilo que está na sua mão. Você é próspero. Não tenha medo de produzir, seja produtivo. Amém. 1 Crônicas 29, 3. 1 Crônicas 29, 3. Agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Agora presta atenção. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Eu tive a mesma reação quando eu li. Cara, Davi ofertou toneladas de ouro e de prata. O que vai ofertar depois dele, né? Eu olhei lá, tem um anelzinho lá de prata, de algumas gramas. Será que é isso que Deus quer, meu? Davi era muito rico, não era? Mas é sobre a disposição de ofertar algo. Davi, ele não tinha medo de dar. Ele falou: pega tudo, toneladas de ouro e de prata para construir o templo. 2 Crônicas 26, 2.
Uzias, ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos e ele prosperou porque tudo que ele fazia era reto perante o Senhor. Depois que seu pai morreu e se reunia aos seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Amazias. Você entende que todos esses homens que eu estou trazendo aqui, todos esses homens que a gente está estudando hoje, eles davam algo ao Senhor? Eles não retinham? Eles não tinham problema em dar? Eles faziam o que era reto perante ao Senhor. Ele fazia o que Deus pedia, e porque eles faziam o que Deus pedia, eles prosperavam, e eles tinham muito para dar. Amém? Esses homens, Deus prosperou esses homens ao extremo. Eles foram pessoas fora da curva. E a gente, olha quanta gente rica a gente falou, né? Abraão, José, Jacó, Isaac, Adão, fala aí mais um, Davi, Daniel. Vamos para 2 Crônicas 17. A gente vai parar com essa enxurrada de versículos, tá? Prometo. Na 2 Crônicas 17, vamos ler do 1 ao 12, Teteu. 2 Crônicas 17 diz assim: Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para a cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou a Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No 3º ano de seu reinado, enviou seus oficiais, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Nataniel e Micaías, para ensinar em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas, esses aí, próximo. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centro de armazenamento em toda a terra de Judá. Centro de armazenamento, que cheirinho de Vila Ré isso, né? Não é? Centro de armazenamento, centro de distribuição. No 11, volta aí no 11. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo. Deixa eu falar, filisteu não era amiguinho não de Israel, era inimigo. Os inimigos estavam trazendo dinheiro para Josafá porque ele andava com Deus, porque ele temia Deus. Pensa que doido isso, o inimigo querer te dar dinheiro, porque ele reconhece algo grande dentro de você. Você está preparado para isso? Amém. Nenhum deles estava em casa fazendo nada, sabia? Todo mundo tinha uma estratégia, um plano. A sabedoria, ela não vai eliminar a prova, mas talvez ela te capacite para passar por ela. Paulo em Hebreus 8, 6, ele diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la.
Volta, vamos ler o 6 de novo. Você vai se animar mais ainda. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Olha o tanto de homem que prosperou extremamente no Antigo Testamento. Hoje você está numa aliança superior, com promessas superiores. Aquilo que era extremo pode ser infinitamente mais na sua vida, porque a sua aliança é superior. A gente não precisa mais de sacrifício de carneiros, agora um sacrifício perfeito já foi feito. E o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E Ele, o bom mediador, o perfeito mediador, Ele proporcionou isso para mim, para a minha vida e para a sua. É infinitamente mais, é abundantemente mais. Amém. As suas colheitas de amanhã estão escondidas nas sementes de hoje. Eu li uma frase, eu não lembro onde mais, mas eu queria replicar para vocês, porque eu tenho meditado muito nela, e não trata só de prosperidade, mas eu quero que você medite nisso num sentido muito mais amplo, que diz assim: o que você encontra na terra, que não existe no céu, não é para você. Você encontra necessidade no céu e tristeza. Você encontra doença no céu? Meu irmão, não quero aqui te condenar se você está sentindo alguma dessas coisas, mas eu estou dizendo que você pode desfrutar de mais. Você não precisa mais ficar escravo disso, porque Jesus te libertou dessas coisas. Não tem problema se você está sentindo isso. Se você está se sentindo pobre, não tem problema, você é rico. Você não é o que você sente, o que você vê, você é rico. Se você não encontra pobreza no céu, porque você acha que você tem que viver isso aqui? Deus não quer que a gente leve a cultura da terra para o céu quando a gente for para lá, mas Ele quer que a gente traga a cultura do reino dos céus para cá. A gente já começou a viver a eternidade, já faz tempo. Você já pode viver isso aqui. Amém? Atos 24, 25 e 26, Teteu. Atos 24, 25 e 26. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio, do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Agora o 26, olha por quê. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Era um governador indo atrás de Paulo, porque ele queria que Paulo desse dinheiro para ele. Você acha que Paulo era pobre? Será? Para o governador ir atrás dele? Manda chamar Paulo, que Paulo, quando ele vem, ele traz, oferta dinheiro. Então chama ele mais vezes para conversar. Atos 28, 30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Volta aí 30. Durante 2 anos seguintes, o quê? Paulo morava às próprias custas. Você acha que Paulo era pobre? Quem te falou isso? Onde você viu isso na Bíblia? Que ele não tinha dinheiro? Paulo sofria, mas ele não era pobre. Jesus era rico também, você sabia? Que Jesus não era pobre? Você falou: ai não, é um bebezinho que nasceu numa manjedoura. Nasceu na manjedoura, mas os magos foram lá ofertar na vida dele. Que bebezinho simples, que quando nasce, vem 3 homens adultos ofertar na vida dele, porque reconhecem a grandeza. Viram uma estrela e seguiram, porque reconheceram que algo diferente aconteceu naquele lugar. Algo diferente aconteceu na sua vida, e por isso você é próspero. Amém? A gente vai começar a caminhar para o final. Todo esse povo de Deus prosperando, você está vendo? Você acha que logo você
Todo mundo prosperou aqui na Bíblia, mas você vai ser o liso. Deus não quer ver você com dinheiro. Logo tu. Tá duro? Deus quer ver você rico, mas aprenda a lidar com o dinheiro de uma forma saudável. Aprenda a lidar com o dinheiro de uma forma bíblica. Vamos agora falar sobre prosperidade no sentido mais amplo. Mateus 6:33. Buscar então primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente fala de justiça, aqui do grego a palavra é difícil. A palavra é dikaiosnei. Saiu, ufa. Dikaiosnei, justiça do grego. Justiça, num sentido amplo, significa estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Num sentido restrito, virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Talvez você não mereça muita coisa, mas Jesus merece, e agora Jesus está em você. Então, não é você mais que está aceitável perante Deus, mas porque Jesus habita em você, agora você está numa posição em Cristo aceitável diante de Deus. E não é mais a sua justiça do que você faz por merecer, mas é o que Jesus merece que você vai ter. É o que Jesus merece que você vai frutificar na sua vida. 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Ele não era pobre, ele se fez pobre por amor de vocês, para que em sua pobreza você fosse rico. Ei, Jesus se fez pobre, sendo rico para você enriquecer, porque você está parado na pobreza, porque você está travado numa mentalidade que você não consegue mais dar um passo a mais, que você não consegue ofertar, que você não consegue ir um pouquinho mais além. Ou você acha que Jesus quer ver você estagnado? Entenda, a cruz proporcionou muito mais coisas. Sozo, salvação, saúde, mas a prosperidade é ampla suficiência. Já foi falado aqui, a prosperidade é falta de nada, é a ausência de necessidade. O que é ausência de necessidade, Lau? É você não ter doença, não precisar mais passar por isso. É você não precisar mais passar por tristeza. Não tem problema você ficar triste de vez em quando acontece, situações vêm. A gente sabe disso, que a gente vai passar por aflições, mas existe uma alegria sobrenatural que vai muito além da tristeza natural. Às vezes, quando eu vejo que eu estou triste por alguma coisa, eu começo a rejeitar isso. Eu vejo que eu estou muito quieta, muito na minha, muito no meu quarto, muito remoendo alguma situação. Eu falo, não, peraí, não está certo isso. Eu não vou ficar presa a uma situação que me deixa triste quando o meu Jesus me deu uma alegria sobrenatural. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Rejeite a tristeza. Rejeite isso. No Rema, a gente teve aula com a Tereza uma vez e ela estava dizendo que acho que foi no começo, quando ela comprou uma casa, alguma coisa assim, não lembro se foi quando ela casou, mas que ela olhava para a despensa dela e ela via vazia. E ela começou a declarar, vai vir, está chegando. Começou a impor as mãos sobre a despensa dela, está chegando, vai chegar, está vindo. Eu creio, meu Deus é um Deus supridor. Eu não tenho falta de nada. Você tem medo de fazer essas coisas? Eu não tenho. Está vindo, está chegando. Declare. Não importa por onde vai chegar porque você é próspero. Cristo, Ele matou a pobreza para que a gente fosse amplamente suprido. Ele não promete um carro importado para você, uma mansão luxuosa, mas Ele
promete ampla suficiência, porque a gente sabe que quem quer dinheiro vai trabalhar. Aquele que não trabalha, que também não coma, mas você pode ser produtivo, sabia? Eu vejo às vezes alguns adolescentes ou alguma pessoa falando comigo, não estou conseguindo trabalhar agora, não estou conseguindo, mas sabe que você pode ser produtivo, não por causa de um trabalho, não por causa de uma carteira assinada, mas por quem você é. Você deve ser produtivo, você deve fazer algo. O que não vale é você ficar parado, fazendo nada. Você entende isso? Amém. Pedro era pescador. Quando eles foram pagar imposto, Jesus pediu para Pedro ir pescar. Ele mandou Pedro trabalhar, gente. Não foi? Se ele era pescador, Jesus manda ele pescar. Ué. Ele foi trabalhar, mandou Pedro trabalhar, vai lá. O primeiro peixe que você pescar, vai estar as moedinhas ali. O que Jesus fez foi adiantar o processo, que o valor da venda já veio junto com o produto. E está tudo certo. Já estava na boca do peixe, já não deu trabalho nem de vender, que já estava ali, pescou o peixe, ó. Adiantou o processo de Pedro. Eu acho que a prosperidade tem a ver com a sua produtividade, não somente com a sua conta bancária, é sobre você solucionar problemas, é sobre as pessoas te procurarem, eu estou passando por isso, que você tem para oferecer. É quando as pessoas te chamam, estou passando por essa situação difícil, eu quero falar com você, porque eu sei que você tem a solução para mim. As pessoas fazem isso com você também? É porque você é solução na vida daquela pessoa. Às vezes ela precisa de uma palavra sua. Ela encontra a solução em você. Ela enxerga em você algo que ela não tem. Isso é prosperidade. Amém. Não é ostentação. Prosperidade não é você chamar um jogador famoso para testemunhar, porque isso talvez a uma pessoa que não tem entendimento da palavra vai falar, eu não sou tão crente assim, porque eu não estou tendo o que essa pessoa está ganhando. Mas não é sobre isso. Você entende que você pode ser mais próspero do que um cara muito rico nesse mundo? Que você pode ser mais rico do que alguém que tem muito dinheiro na conta? Amém. Algumas pessoas entenderam. Eu vou dar só alguns testemunhos rápidos antes da gente terminar. E o primeiro vai ser do meu trabalho. Eu estava procurando emprego numa área dentro de direito e eu não estava conseguindo, porque eu não tinha experiência nessa área, então estava muito difícil para mim. Aí eu estava quase desistindo, sério. Eu não aguentava mais não ter resposta, porque respostas, colocamos seu nome aqui no próximo processo seletivo, quem sabe, talvez. E eu ficava indignada, porque eu queria trabalhar naquilo, eu sabia que Deus tinha me chamado para aquela área, só que ao mesmo tempo eu ficava, poxa, eu não tenho experiência nessa área, será que não é melhor, nesse primeiro momento, arranjar um emprego em outro lugar? E eu até tive uma oportunidade de chegar a trabalhar num lugar que talvez eu ganhasse muito mais do que eu estou ganhando, e tivesse mais oportunidades, mas não é o que Deus me chamou para fazer. E eu me sinto mais próspera com essa decisão. Eu me sinto mais rica. Porque talvez eu pudesse ir para lá e estivesse ganhando mais, só que eu ia me acomodar e eu ia me desviar do propósito que Deus tinha para a minha vida. E eu sei que onde eu estou é um tempo provisório que eu estou passando e não está nem perto de onde eu vou chegar ainda. Deus tem lugares grandes para mim. Ele tem para você também? Amém. Outro testemunho. Bati o carro esses dias, gente. Fiquei triste. Rapaz, nossa, eu não tinha passado por essa experiência. Foi uma batida, gente, leve, assim, de boinha. Foi só entendeu? Entradinha aqui, eu estava olhando para cá, só que tinha um carro na frente, o carro parou, eu não quis parar. Eu continuei, porque eu não olhei para o carro da frente. Aí aconteceu que bateu. E foi horrível. Nossa, que situação chata, né? A gente não gosta, é uma situação chata, não é não? Eu não sei se você já passou por isso, espero que não passe. Mas daí, gente, chegou aqui na igreja. Laura bateu o carro. Meu Deus! Era 50 irmãos me mandando mensagem. Laura, você está bem, você precisa de ajuda. A Salete já estava no carro querendo ir para a delegacia, enquanto eu estava fazendo BO. Eu falei, uau, eu sou próspera, não me falta auxílio.
eu tenho com quem contar, eu tenho irmãos. Eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso. Ai, muita gente me ligando com tom, eu achei divertido isso. Ela, a igreja é linda, né? A gente tem irmãos. Mas é lindo mesmo, porque aqui a gente vê numa coisa mais teórica, mas na hora do vamos ver eu vi que eu tenho irmãos. E eu posso contar com essas pessoas. Outro testemunho que eu quero dar, eu tive minha colação de grau em abril, não sei, fevereiro, não lembro, abril acho. E o meu pai pagou, porque foi uma colação festiva, ele pagou para mim, deu. Só que o serviço de fotografia era à parte. Louvor, se quiser ir subindo, pode subir. O serviço de fotografia era à parte. E eu falei, eu não vou pedir mais. No dia eu tiro foto lá com a minha família, e tá tudo certo, não vou pedir para me dar mais ingresso, queria chamar mais pessoas, mas não deu. E eu falei, não, na hora eu tiro lá. Foi no Allianz Parque. Ó, esse estádio, gente, vou falar, viu, pastor? Esse estádio serve para descende e para minha colação de grau. De resto, para formar uma corintiana. Mas eu sei que, gente, estava um caos. Eram 6.000 pessoas numa ala, todo mundo querendo ir embora ao mesmo tempo. Eu estava desesperada para tirar a beca. Eu não aguentava mais tanta gente sair. Sabe aquele negócio que você não consegue se mexer, assim, que você fica até perturbado, você não sabe para onde você vai, o que você faz. Eu sei que, tirei minha beca e saí. Falei, família, tô aqui fora. E eu tirei as fotos e tal, mas eu não tinha foto de beca. E lá no serviço, durante a cerimônia, eles eram obrigados a tirar foto de todo mundo. Aí depois da colação, eu falei, minha mãe falou, Laura, você precisa ter uma foto de beca. Entre em contato com o pessoal, talvez a gente consegue negociar, né, pagar por foto, não sei. Aí eu sei, gente, olha, fiquei um tempão entrando em contato com eles, falando, perguntando, e eles não vendiam foto avulsa. E eu tinha, 3 fotos só que eu gostava. 3 fotos aí, entendeu? Era um serviço caro. Eu não sabia que foto era caro desse jeito, é muito caro. Vamos valorizar que o André, a Bia, a Vicky, que a foto é caro, gente. Eles estão fazendo aqui de graça pra gente. Mas eu sei que eu fiquei um tempão e eu estava desistindo já. Estava desistindo da foto. Eu falei, não, então deixa, eu não vou pagar esse valor não, por causa de 3 fotos. Aí eu sei, gente, que depois de muito insistir, de muito chorar, não deu certo, a gente não conseguiu chegar num acordo. Eis que um dia, eu falei assim, eu vou orar. Eu vou orar para Deus. E eu orei, Deus me dá um desconto. Deus me dá um desconto. E eu confessei isso com fé, gente. É sério. Eu estava acreditando, vocês não acreditam não nisso? Deus me dá um desconto, Deus me dá um desconto. Sabe o que Deus fez? Me deu as fotos que eu queria. Ele não deu um desconto, Ele deu o que eu queria. Eu não precisei pagar nada. Era um serviço caro. Era um negócio, acho que de R$2.000. E eu não ia pagar R$2.000 por 3 fotos de beca. Eu até comprava uma beca para tirar outra depois, mas eu não ia dar R$2.000 por causa de 3 fotos. Eu sei que a mulher me chamou no WhatsApp e falou assim, olha, eu não poderia estar fazendo isso, mas eu senti forte de Deus, de fazer isso por você. E ela me passou as fotos. Ei, Deus pode te dar mais. Eu pedi um desconto, Ele me deu tudo. Não era algo que eu precisava, era algo que eu queria, era um mimo. Eu recebi uma palavra que eu iria receber mimos de Deus. Isso tem se cumprido na minha vida. Nada me falta. Eu sou próspera. Eu sou rica. No último culto que a gente falou... Amém, Marcinha. No último culto que a gente falou sobre prosperidade, o Guga falou aqui no momento do culto para a gente ofertar algo no final, né? E eu estava olhando assim, o que eu posso ofertar? Eu não vou dar uma oração, eu vou fazer acontecer o negócio. Aí eu comecei a pensar na minha jaqueta que eu tinha comprado fazia pouco tempo. Falei, nossa, jaquetinha e tal. Comecei a pensar assim, gente, eu não sei o que acontece com a minha família. O pessoal dá. Eu falo pro meu pai pro mercado, pai, compra uma maçã, ele chega com 3 maçãs, 2 bananas, abacaxi, ainda compra um chiclete no caixa. A minha mãe, eu não posso falar que eu gostei de alguma coisa. Vamos se organizar pra gente comprar, filho, não sei o quê, só se eu elogiar. Aí os meus tios, eles entraram numa brisa de dar tênis. Começou com meu tio, aí minha tia deu um tênis pra mim, glória a Deus, aleluia, me ofertou.
Aí depois foi a Sofia. Começou no cabeça, escorreu pela barba, chegou na Sofia. E a Sofia deu o tênis dela também. Aí eu sei que nesse momento do culto eu já comecei, não, Senhor, tênis não. Eu comecei a grudar o pé no chão, assim, não sei o que deu, que eu nem mexi o pé. E o tênis, não, Senhor, não faz isso não comigo, gosto não desse tênis. Aí Deus fez melhor, Ele deu uma coisa mais valiosa que eu tinha ainda. Ele deu o que eu tinha de mais valioso comigo. E eu ofertei, mas tinha uma palavra junto com aquilo. E eu sei que foi de Deus, eu sei que as palavras que as pessoas receberam naquele dia estão e vão acontecer, e vão se cumprir. Porque nós somos um povo próspero, fique de pé. Hoje, eu quero que a gente faça a mesma coisa. Você vai orar. E você vai perguntar o que você pode ofertar, mas eu vou dar um passo a mais. Não oferte só porque você quer ofertar. A sua oferta vai valer. Você sacrificando aquilo vai valer e você vai ser abençoado. Mas eu quero que você ore neste momento e pergunte: Deus, qual é a necessidade de alguém aqui para eu suprir? Que nem a Lê falou, não pense muito, haja. Pergunta, peça para Deus: Deus, deixa eu suprir a necessidade de alguém hoje, porque você não está mais numa posição de receber, você está numa posição de dar. Você não é mais um pedinte, mas agora você provê para outras pessoas. Você não está numa posição de mendigar, mas você está numa posição de entregar. Peça isso, feche seu olho, abaixe sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu declaro seus filhos prosperando ricamente, sendo amplamente abastecidos, amplamente supridos em Ti. Eu oro para que a Tua prosperidade tome conta da vida de cada um aqui. Eu oro, Pai, por pessoas recebendo promoções, descontos. Eu oro, Pai, por multiplicação.